É, galera, é real. Novas gameplays do GTA 6 vazaram na internet. E além disso, o mapa oficial do jogo completo também vazou. Agora, quem que tá por trás desses vazamentos? Qual a intenção deles com isso? O que essas novas gameplays revelam a respeito do GTA 6? E qual o posicionamento da Rockstar Games a respeito disso tudo? É isso e muito mais que você vai ficar sabendo aqui no vídeo de hoje. Então, ó, já chega deixando o like pesado, porque esse é um vídeo urgente pra vocês. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunnyplay aqui outra vez e galera, tarde desse dia 18 de agosto já começou daquele jeitão. Isso porque aproximadamente mais umas 2h30 da tarde começou a circular, mais especificamente no X e no fórum do Reddit, um link suspeito que indicava que uma nova gameplay do GTA 6 havia vazado. E bom, quem acompanha aqui o canal Sunnyplay já deve ter visto diversos supostos vazamentos desse que circulam na internet, ainda mais hoje em dia com o recurso da inteligência artificial generativa, muitos desses vídeos podem ser vistos, né? Eu até já fiz diversos reacts também aqui no canal de alguns deles que são bem convincentes. Mas olha, no momento que eu recebi o vídeo, o que eu pude notar de diferente é que toda a movimentação, a animação que era possível de ser visto, era muito diferente do que as IAs são capazes de fazer. Além do áudio também do gameplay, tá muito impressionante. Geralmente nesses gameplays falsos que a comunidade faz, eles sempre reaproveitam áudios ou do trailer 1 ou do trailer 2, ou criam vozes com IA, mas nesse gameplay dava pra ver que tinham diálogos que a gente nunca tinha ouvido e que realmente eram as vozes do Jason, o protagonista que aparece. E pouco tempo depois, os perfis que estavam compartilhando esses vídeos no perfil do Twitter acabaram sendo derrubados numa velocidade impressionante, o que só comprovou pra mim que de fato aqueles gameplays eram reais e em questões de minutos já tinham dominado toda a internet. Inclusive eu quero pedir desculpa pra vocês que esse vídeo tá saindo aí um pouco atrasado, porque no momento que vazou eu tava chegando em São Paulo pra gravar o Operação GTA lá nos estúdios do IGN. E bom, fiz a gravação e tive que vir correndo aqui pra casa pra preparar esse vídeo pra vocês. Inclusive, nesse momento a gente tá ao vivo aqui no canal Sunnyplay, analisando todos os detalhes desse vazamento. Então depois que acabar o vídeo, clica aqui na descrição e vem curtir a live junto com a gente. Mas e aí, o que rolou? Quem que tá por trás desse vazamento? O grupo que estaria por trás desse vazamento se chama Cyberleak. E tudo partiu do site deles. Eles teriam criado ali um site compartilhando esses gameplays, o mapa oficial, e inclusive ameaçando a Rockstar Games de lançar novos gameplays a qualquer momento. Segundo o disclaimer no site, a intenção deles é promover uma espécie de protesto contra os jogos de mídias digitais. No site diz o seguinte: nenhum consumidor deve pagar por um jogo por meio de lojas digitais antes do lançamento de uma revisão independente. Pedidos antecipados físicos por mídias tangíveis continuem permitidos. Os pedidos antecipados não foram criados para os jogadores, eles foram criados porque os discos físicos tinham limites de fabricação. Na distribuição digital não há estoque, não há escassez de suprimento. Uma cópia digital não pode esgotar. No entanto, os editores mantiveram o sistema de pedidos antecipados, eliminaram seu único benefício para o consumidor. Agora, os jogadores pagam cedo e não recebem nada em troca, exceto um cronômetro regressivo com a skin cosmética. E quando eles compartilharam o mapa, também possuía ali a frase dizendo que eles estavam lutando pelos direitos dos consumidores. Agora, o que eu achei mais estranho disso tudo é que se a intenção é lutar pelo direito dos consumidores, por que nos vídeos possuem ali links direcionando, né, para carteiras digitais de criptomoedas, ou até mesmo sugerindo que você pode conseguir mais vídeos desses pagando para eles através ali das carteiras digitais? Então, não dá para entender muito bem se a intenção é protestar contra a Rockstar Games, defender o consumidor ou faturar uma grana aí com esses vazamentos, da mesma forma que aconteceu lá com Aaron Curtage e recentemente com o vazamento massivo de informações financeiras da Rockstar Games. Agora, o fato, rapaziada, é que esses gameplays ficaram muito impressionantes. Pela primeira vez a gente tem um vazamento aí de gameplays do GTA 6 sem aqueles HUDs bem agressivos do desenvolvimento, porque quem lembra do que rolou lá em 2022, já tinham diversos gameplays que davam pra ver bastante detalhes do jogo, porém, além do game ainda estar em estágios bem iniciais de desenvolvimento, a maioria dos vídeos possuía bastante HUD na tela, né? Até uma espécie de poluição visual, até porque os jogos estavam em processo de desenvolvimento. Já nessas novas imagens, ainda existem HUDs, né, ali. O primeiro vídeo que apareceu supostamente é o jogo ainda em desenvolvimento, aparentemente uma build de 2023, ou seja,
é de 3 anos atrás, mas a imagem é muito mais limpa, muito mais polida em comparação com os vazamentos de 2022. Mesmo assim, rapaziada, ainda não é a versão final do jogo. A gente não pode colocar aqui, obviamente, as imagens na íntegra, porque a Rockstar Games vai estar derrubando tudo, não tem o porquê a gente publicar aqui e ameaçar, né, a vida do nosso canal, ainda mais agora que o jogo tá prestes a sair. Mas, de fato, dá pra ver que o game ainda não tá finalizado ali nos vazamentos. Tem bugs milimétricos ali, quase imperceptíveis, mas dá pra ver que o jogo ainda estava sendo desenvolvido. Segundo essas informações, né, do próprio Cyberleak, é uma build de 2023. Agora, o que me deixa mais intrigado com tudo isso é, pô, se é uma build antiga, eles já devem ter acesso a ela já há algum tempo, né? Eu imagino que eles não capturaram esse gameplay agora. Mas o porquê que eles só estão lançando agora essa novidade, né? Esse vazamento? Já que falta apenas uma semana praticamente aí pro lançamento do olhar estendido do GTA 6 no Netflix, e também o jogo tá prestes a ser lançado aí, cerca de 3 meses. Então, por que só agora que os caras decidiram compartilhar essas informações, né? Vazar esses gameplays? É isso que me deixa mais intrigado disso tudo. E bom, na primeira cena do gameplay, basicamente dá pra ver ali o Jason debruçado sobre o pier da sua casa, uma região que até então não é nenhuma novidade, a gente também já viu em imagens anteriores, no trailer 2, então é um lugar que a gente já tá ambientado. Porém, rapaziada, dá pra perceber que é uma espécie de nova versão ali da casa do Jason, já com o kennel lateral ali pra estacionar barcos, que no primeiro trailer ainda não existia. Já nas últimas imagens, né, agora que saíram aí da pré-venda, deu pra gente perceber que esse local foi adicionado ali na casa do Jason. Então você vê que é uma versão que ainda não tá finalizada, mas é mais atual do que a gente viu em comparação aí ao último trailer e as novas imagens. Dá pra observar também, rapaziada, que a iluminação do jogo, o céu, o lens flare do sol, toda a coloração e texturas estão muito impressionantes. E logo depois o Jason desce esse deck, vai até a garagem e é possível ver ele interagindo ali com a bola de basquete, começando um gameplay, né, de arremessos e tudo mais. E cara, a física da bola, tudo é muito impressionante, né? A física do Jason se movimentando. Agora, um dos detalhes que mais me chamou a atenção foi o áudio do jogo, né? O barulho da bola quicando, né? Dá pra ouvir até aquele eco que faz a bola de basquete, né? O ar dentro da bola quando ela quica. Então, é algo muito impressionante, deu pra ver que a Rockstar Games se atentou aos mínimos detalhes. E no final dessa gameplay, a bola vai parar ali naquela espécie de canal, né? Onde você pode estacionar o seu barco e dá pra ver um pequeno vislumbre da física de água do jogo, rapaziada. É realmente muito impressionante. No segundo gameplay, dá pra ver o Jason pilotando o seu carro oficial, o VAP de ganado, ainda sem a personalização, né? Então dá pra ver que ele não tem aquela personalização do Ultimate Edition, talvez nem existisse naquela altura. O carro ainda tá com a skin toda original, com partes faltando pintar, todo enferrujado. Mas assim, o modo de condução do carro, eu confesso pra vocês que pra mim passou uma sensação de tá algo entre a física ali, o handling do GTA 4 com o handling do GTA 5. Então não vai ser tão nível simulador como a gente imaginava, ou até mesmo algo 100% retirado do GTA 4. A física do carro realmente parece bastante, né? Tem um molejo, você vê ali a fumaça subindo quando canta pneu, o carro mandando uns drifts e tal. É bem legal a física do carro, mas ainda não é algo tão realista quanto era lá no GTA 4. Pelo menos foi essa sensação que eu tive ali no gameplay do game ainda não finalizado. Além disso, dá pra perceber algumas interações com o NPC, né? O Jason bate em um carro, sai o cara, começa a tretar com ele, sair na mão. Tem uma arma secundária que aparece ali no jogo, né? Que seria uma chave inglesa, que a gente vai poder guardar no nosso inventário. Também foi confirmado ali nesse vazamento o sistema de inventário nos veículos. Na VAP de ganado, que é o veículo que aparece ali no jogo, dá pra ver que ele tem uma espécie de um baú na caçamba, onde você vai poder provavelmente guardar ali os seus armamentos e tudo mais. Dá pra ver também helicópteros e uma série de veículos confirmados ali no jogo, desde caminhão, tem essa caminhonete ali que é tipo um mailbox, né? Aqueles furgões de entrega de encomendas. Dá pra ver alguns prédios também que já apareceram tanto nos vazamentos de 2022 quanto agora. Mais especificamente, esse segundo vazamento é na entrada da Leonida Keys, né? Da parte ali que é aquele viaduto gigante que percorre toda a costa da Flórida e é inclusive, né, sentido aonde a casa do Jason fica. E alguns outros elementos que a gente já vinha discutindo há bastante tempo se teriam ou não no jogo foram confirmados, como aparentemente um sistema de combustível. Pois é, pelo visto vai dar pra abastecer o carro no jogo. Não dá pra saber ainda exatamente com 100% de certeza como isso vai funcionar, mas tinha um ícone lá no gameplay, no HUD, que indicava isso quando você entrava no carro. Tem também um outro HUD que simula ali o sistema de injeção do veículo, né? A saúde do motor do veículo, como se fosse uma luz de serviço que aparece quando o seu carro tá prestes a pifar, né? No painel de instrumentos ali do veículo tem aquelas luzes de emergência, de sinalização, e uma delas aparece, né? Além de você poder ver no painel do carro, tem também
ali em cima no HUD. É possível ver também 2 sistemas de moedas, não dá pra saber ali se seria, por exemplo, uma criptomoeda e o dinheiro real, ou um saldo no banco, né, e o saldo na carteira, um saldo de crédito e um saldo de papel moeda, mas aparece ali no HUD 2 opções de moeda, o que dá esse sentido ali que terão mais de uma opção de saldo disponível para o nosso jogador. E só para finalizar, sem dar muitos detalhes, né, sem revelar muito do que foi visto ali no gameplay, até para não estragar a experiência de vocês, mas um dos detalhes que mais me chamou a atenção é que no segundo gameplay que aparece ali o Jason dirigindo o VAP de ganado e depois saindo na mão com o NPC, dá pra ver que tem uma polícia fazendo um patrulhamento ali perto. Então, como eles já estão ali perto, eles já vão e começam a perseguir ele. Só que nesse gameplay específico, o HUD da polícia não aparece na tela, né? Não aparece no minimapa. Na real, o minimapa só aparece quando você entra no veículo. O mais curioso é que fica uma espécie de um lens flare, assim, um brilho de iluminação na tela, que funciona como um sistema de bússola, né? Então você vai virando a câmera, ela vai se posicionando assim ao redor da tela e ela tem o brilho da sirene da polícia, né? Como se fosse o vermelho e o azul. Então eu achei uma nova mecânica bem interessante. Nunca vi nada parecido, né, na franquia GTA, ou pelo menos nos jogos da Rockstar que arremetesse a isso, talvez alguns jogos mais antigos, mas no final das contas, isso que a gente pode ver na versão final do GTA 6. E no geral, rapaziada, eu tô muito surpreso com o que aconteceu, né? Eu confesso pra vocês que como um fã do jogo, como alguém que tá esperando muito tempo, eu fiquei meio chateado, né? Porque além dos 2 gameplays, também vazou o mapa, que a gente também não pode colocar na íntegra aqui na tela, mas basicamente tá muito próximo, muito idêntico daquele projeto da comunidade. Então os fãs realmente chegaram muito próximos do resultado final. Talvez só erraram ali o nome das regiões, né? Porque no final das contas, não aparece o nome das cidades no mapa, aparece o nome dos condados. Então o jogo terá 5 condados e o tamanho, né? A proporção do mapa ficou muito parecido com o projeto do Yannis, que é o fan mapping do GTA 6, galera. Então, no final das contas, a comunidade acertou. Os caras foram milimetricamente exatos ali nessa adivinhação do mapa do GTA 6. Então, como fã, eu fico chateado de descobrir essas coisas através de um vazamento, né? Eu até fiquei um pouco aliviado, porque pelo menos essas pessoas que vazaram não deram um spoiler do modo história, ou então não revelaram alguma parte do mapa ainda inédito que a gente não conhecia, né? Visualmente falando, né? Tirando o mapa na íntegra. Então, até agora, os caras não deram nenhum estrago grande, né? Só deixaram a gente mais empolgados, mais animados pro que vem por aí. Mas eu não queria ter recebido nenhum spoiler, não quero ficar recebendo informações através de vazamentos, né? Ainda mais agora, que tá tão próximo aí do Olhar Estendido no Netflix, que chega dia 27 de outubro, praticamente daqui uma semana, e o jogo também estando tão próximo. Olha, eu tô muito preocupado pro que vem por aí, porque se os caras têm conteúdo novo pra vazar, vai saber ainda mais o que eles não têm na mão. Eu só espero que a Rockstar Games tome conta desse projeto com a devida responsabilidade que ele merece, né? Porque além de estragar a experiência dos fãs, seria totalmente decepcionante ter um vazamento aí que revelasse algo muito sério sobre a história do jogo. Então, assim, a gente não pode colocar as imagens aqui, a gente tentou ilustrar pra vocês aí com imagens geradas com IA, da melhor forma pra vocês entenderem pelo menos o contexto, mas se você procurar, tá disponível em toda a internet, tem no Reddit, tem no X, com certeza você vai ver esse gameplay por aí, caso você queira, né? Porque eu não recomendo ninguém ficar correndo atrás de vazamentos, mas eu sei que vocês vão correr atrás de alguma forma, não tem jeito. De qualquer forma, rapaziada, ainda tá bem recente, né? Acabou de sair tudo isso aí, eu ainda vou fazer uma mega análise, analisando todos esses pontos, todos esses detalhes, inclusive a gente tá ao vivo agora no canal Sunny Play, analisando tudo junto com vocês. Então acabou de assistir esse vídeo? Já clica aqui embaixo na descrição e vem curtir a live junto comigo, você pode mandar sua pergunta, interagir e a gente entender melhor o que mais que essas gameplays podem estar revelando. E é óbvio que se surgir qualquer outra novidade, qualquer vazamento, você vai ficar sabendo todos os detalhes aqui no canal Sunny Play. Aliás, a gente tá fazendo uma mega cobertura pra vocês, trazendo todos os detalhes oficiais e extra-oficiais, como esse vazamento aí, tá? E olha, desculpa a demora de sair esse vídeo aqui pra vocês, mas vamos fortalecer deixando muito like aqui nesse vídeo. Vocês sabem que a gente sempre preparou uma cobertura aqui primordial pra vocês, com muito carinho, com muito cuidado, com muita atenção, e hoje não seria diferente. Por mais que o vídeo tá saindo um pouquinho mais tarde, mas tá saindo aí completinho com todos os detalhes e agora já confirmado oficialmente que esse vazamento é real, tá bom? Então não sai do vídeo sem deixar o likeão, não leva nem um segundinho e apoia muito o nosso trabalho, e já clica aqui embaixo no botão inscreva-se, porque dia 27 tá chegando o Olhar Estendido do GTA 6 lá no Netflix, a gente vai estar cobrindo tudo pra vocês, tintim por tintim, todos os detalhes aqui no nosso canal. E se você quiser assistir os nossos vídeos antes de todo mundo, ter seu nome passando na tela, acesso a GIFs, figurinhas, vídeos, lives e sorteios exclusivos, além de apoiar o nosso trabalho, já clica aqui embaixo no botão Seja Membro e vem fazer parte da Máfia Sunny Play você também. Ou clicando no botão Super Thanks a partir de R$1, deixando a sua mensagem personalizada pra todo mundo ver. Corre nas nossas redes sociais, eu tô sempre atualizando vocês das novidades, e vocês também podem mandar sugestões de vídeos novos como esse aqui. E não fica por aí não, meus queridos.
queridões, escolhe um desses vídeos do canal Sunny Play, que aqui só tem vídeo pra vocês, e continue nos acompanhando. Clica aqui embaixo e vem pra live agora mesmo. Tamo junto, aquele abraço, falou e é nóis.